Capítulo 7, vamos ler os primeiros 10 versículos de Lucas, capítulo 7, verso 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nós começamos a olhar para esse texto e vimos que a confiança em Jesus garante ao que crê os benefícios de sua grande compaixão. E a primeira atitude deste centurião, ou na verdade, as atitudes desse centurião expressam confiança em Jesus. E a primeira dessas atitudes que nós já vimos, e nós não vamos vê-la novamente essa noite, mas tratava-se deste centurião rogando pela cura do servo. Nos versículos 3 a 5, é justamente isso, né? E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, e então o centurião, tendo ouvido falar a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse para curar o seu servo. O centurião era o responsável, né, ali por um pelotão ali de 100 soldados. Então isso é um centurião, a função desse camarada, né? Ele tinha responsabilidade. E o texto mostra ele com um coração atento a um certo homem chamado Jesus, que andava pelas redondezas fazendo grandes feitos. Então, diante disso, ele expressa confiança em Jesus com essa atitude de rogar pela cura do seu servo. Uma demonstração de confiança em Jesus implica no reconhecimento de quem ele é. E parece que esse homem aqui começa a entender, não é qualquer um. Manda chamar. Está quase morrendo? Manda chamar. E, irmãos, este reconhecimento de quem Jesus é algo que nós também como cristãos precisamos vivenciar no nosso dia a dia. É isso que vai nos conduzir a uma aproximação humilde, porém confiante para rogar, para pedir, para interceder. Então, claro que nós também devemos imitar a conduta desse centurião, nesse sentido de, reconhecendo quem Jesus é, nos aproximarmos e rogar, e pedir. É claro que isso já nos dá licença para pensar em como deve ser essa petição, ou pelo que nós temos pedido ao nosso Senhor, né? Como que nós nos aproximamos até Ele. Então, não meramente visando os nossos pedidos, né, antropocêntricos,
só aquilo que está em volta do nosso umbigo, mas orações que venham a glorificar o nome de Deus. Pelo outro, para que o Senhor cumpra em nós mesmos e no outro o propósito que Ele tem, né, nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele vai aparecer orando pela igreja desta forma, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento. Qual foi a última vez que você orou para que o teu irmão em Cristo seja cheio do pleno conhecimento que há em Cristo Jesus? Né? Então, é claro que nos permite pensar na maneira como nós temos nos aproximado do nosso Senhor, à medida que a gente sabe quem Ele é, e então somos capacitados a pedir com reverência, assim como esse homem aqui foi. Orações que revelam intimidade com um Deus vivo. Se isso tem tudo a ver com essa noite de pensar, que a gente, né, que o ser humano utiliza aí da virada do ano para pensar na vida, como tem vivido, em planos, em objetivos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo devemos ansiar por intimidade com esse Deus, e para isso precisamos reconhecer quem Ele é. Você já ouviu falar tanto de Jesus, então sabe quem Ele é, então proponha-se a chamar esse Jesus para dentro da sua vida, né? A chamar Jesus para resolver os problemas que só Ele poderá resolver. Então não sei como é que foi todo esse ano de construções aí, talvez na tua própria força, por isso você está cansado e enfadado, mas uma resolução para este novo ano: conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Talvez você aqui não tenha o hábito de frequentar uma igreja todo domingo, coisa do tipo, mas quem sabe o Senhor não te trouxe aqui nesta noite para que a partir de hoje você considerasse: eu já ouvi falar tanto de Jesus, o Natal acabou de passar, neste ano eu vou me debruçar sobre a Bíblia, eu vou pedir ajuda para alguém que diz que conhece esse Jesus, e eu quero conhecer mais a respeito desse Jesus que faz o impossível. Eu quero conhecer mais. Intimidade com Jesus. Então, à medida em que conhecemos o Senhor, as nossas orações vão sendo moldadas, nós deixamos de pedir absurdos ao Senhor e passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. O centurião, então, ele expressa confiança em Jesus, rogando pela cura do servo. De que maneira eu e você podemos expressar confiança ao nosso Deus quando pensamos nessa ideia de intimidade, de quem somos nós, quem Ele é, né? O que temos pedido? A confiança em Jesus garante ao que crê benefícios da sua grande compaixão. Talvez você já tenha desistido de orar por algumas questões, por alguma pessoa que precisa de salvação. Vamos perseverar na oração, irmãos. O nosso Deus, Ele transforma realidades. O centurião expressa confiança em Jesus, rogando pela cura do servo, versos 3 e 5, mas não só isso, reconhecendo a sua indignidade em contraste com Jesus Cristo. Olha os versos 6 e 7. Então, Jesus foi com eles, né? Não foi feito um pedido? Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Então, ele enviou os anciãos, e aí, talvez ele nem esperasse, vamos ver se Jesus vem. E aí, agora ele sabe que Jesus está a caminho. Então imagina o que está acontecendo no coração desse homem. Ele está vindo para minha casa. Espera aí, mandou os amigos antes: olha, avisa lá que eu não sou digno, né? Jesus atende ao clamor do centurião e parte em direção à sua casa para curar o servo. E quando ele já está perto da casa, o centurião então envia amigos para que falassem novamente com Jesus em seu nome, dizendo para que ele não se incomodasse de ir até a casa, porque havia um problema. Esse centurião era um gentil. Um gentil é alguém que não era do povo, né? não era judeu. Todo mundo que não era judeu era gentil. Esse centurião é um gentil. Ele sabe muito bem disso.
Ele tinha consciência, né, da separação que havia bem nítida entre gentios e judeus, a ponto de um não entrar na casa do outro. Lá em Atos 10, 28, a gente descobre um pouco disso, que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, naquele contexto ali. Então, os lugares onde viviam os gentios eram considerados imundos pelos judeus. E lá está Jesus, um judeu, indo em direção à casa daquele homem. Apesar dos anciãos, então, ali, judeus, eles utilizarem o argumento, né, de que o centurião era justo, porque se você olhar o versículo 4 e 5, a gente vai ver isso, né? Os anciãos, eles vão usar o argumento, Jesus atende o chamado deste homem, porque, olha o versículo 4, porque ele é digno de que lhe faça isso, porque ele é o nosso amigo, ele é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele é um gentil, mas ele é amigo do nosso povo. E ele é um amigo atuante, ele ajudou a construir a sinagoga. Então Jesus atende a esse homem, ele é justo. Esse é o argumento que os anciãos estão usando para tentar convencer Jesus a atender o pedido, né? E ele havia de fato construído, né, contribuído para a construção da sinagoga, ou seja, ele era, essa era uma atitude muito forte ali para com os judeus, né? Isso, e o judeu pensava, né, que esses feitos trariam justiça de alguma forma perante Deus, através das obras. Se o texto acabasse no versículo 5, talvez a gente também poderia inferir isso. Olha, eles usaram este argumento, olha, Jesus atende porque ele é justo, porque olha o que ele fez. E aí Jesus foi. Se o texto acabasse aqui, talvez a gente ia chegar a esta conclusão, né? Olha aí, viu? Olha tudo que ele fez. Mas o texto, ele não termina aí, né? Apesar disso, apesar do centurião ter tido essa atitude, ele mesmo reconhece a sua indignidade. No versículo 6, não sou digno de que entres na minha casa. E no versículo 7, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Então o centurião, ele não apenas reconhece a sua indignidade diante de Jesus, o exaltado, o rei dos reis, mas ele tem em vista que a ida de Jesus até a sua casa até poderia colocar Jesus numa condição de conflito com seu próprio povo, porque ele era um gentil, né? E uma vez então como judeu, ao entrar, né, na sua casa, como judeu ficaria impuro. Então talvez o centurião até tenha esta preocupação em mente aqui. O reconhecimento da nossa indignidade, em contraste com a dignidade do Senhor Jesus Cristo, é uma das marcas de uma verdadeira confiança em Cristo Jesus. Deixar de nos apoiarmos na nossa própria força e confiar em Deus, não confiar no nosso próprio entendimento, ter a firme convicção de que a nossa salvação, como nós falamos há pouco aqui, não é de fato por obras, mas é pela graça, de que não há um justo sequer. Este reconhecimento é a prova de uma entrega real aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Então, o entendimento do verdadeiro evangelho necessariamente precisa passar por esta verdade: você não é digno. Nós não somos dignos. Você merece a condenação eterna em virtude da sua identidade caída. E sem o reconhecimento dessa indignidade, no sentido da sua natureza pecaminosa, no sentido de que todos pecaram, né? Como nós vimos aqui, como está escrito em Romanos, capítulo 3 ali, não há um justo sequer. O homem permanece morto em seus pecados, debaixo da ira de Deus. Ao nos aproximarmos de Cristo, nós temos que ter essa noção, a noção da sua majestade, da sua grandiosidade, da sua santidade. Então, ao contrário do que pode estar acontecendo em muitas outras igrejas por aí no dia de hoje, ou no decorrer dessa semana, ou como foi no ano todo, né? Um ano de reivindicação, de vitória, né? de prosperidade. Talvez, como foi bem dito,
O nosso lema para 2024 deveria ser um ano da mortificação do nosso eu, o ano da mortificação da nossa carne, o ano de nós reconhecermos verdadeiramente quem somos diante do Rei dos Reis, e então andar em humildade, não reivindicando nada, embora possamos fazer com reverência, com humildade, reconhecendo quem Ele é. Então, é uma outra dinâmica que aponta para esta confiança. O centurião expressa confiança em Jesus porque ele humildemente roga, ele expressa sua confiança em Jesus quando ele reconhece a sua indignidade e que está em contraste com o Rei dos Reis. Não sou digno de que entres na minha casa. Não sou digno. E aqui nós não estamos falando de uma falsa modéstia, ou de se viver em uma constante incerteza em relação à sua salvação, não é nada disso. Em Cristo Jesus nós temos segurança, nós fomos salvos de uma vez por todas, ninguém pode nos separar das garras do leão, ninguém, nada nem ninguém. Se você verdadeiramente já teve um encontro real com Cristo, nada poderá te separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Mas pastor, nem mesmo esse pecado que eu cometi, nada poderá. Agora, um único pecado que não foi redimido na cruz do Calvário será suficiente para te condenar por toda uma eternidade. Então daí a seriedade de você ter um encontro real com Cristo Jesus. Onde você tem depositado a sua confiança? Esse centurião aqui, ainda que intercedendo por outro, ele é um exemplo para nós de alguém que está confiando em Jesus, quando ele manda chamar, e agora quando ele reconhece que ele não é digno de que Jesus entrasse na sua casa. Nós não somos dignos, mas em Cristo Jesus, Ele nos torna justos, e já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia para você que está nos visitando, que talvez ainda está tentando entender que história é essa de evangelho, que história é essa de Jesus. Essa é a boa notícia. Eu e você merecemos o inferno, mas Cristo Jesus morreu na cruz, no meu e no teu lugar, e se você se arrepender dos seus pecados e confiar exclusivamente nele, de modo que ele se torne o Senhor da sua vida, então você, de uma vez por todas, será salvo. A salvação não é por obras, mas é pelo que ele fez. O evangelho pressupõe entrega e confiança em quem Jesus é e no que ele fez na cruz do Calvário. Morreu para nos perdoar, morreu para nos dar vida, nova vida, vida eterna. Então, irmãos, reconhecer a grandiosidade de Jesus e a nossa mediocridade, a nossa indignidade, é fundamental para a salvação de qualquer um. Agora, este reconhecimento não deve nos deixar estagnados, porque é claro que quanto mais nós nos enxergamos pecadores, mais nós enxergamos a necessidade desse Salvador. E quanto mais nós nos aproximamos desse Salvador, mais nós vamos ver quanto nós somos indignos. Então é uma espécie de paradoxo aqui. Porque quanto mais você se aproxima, mais você tem intimidade, mais você vai reconhecendo que é um pecador miserável e que precisa. Então, as duas coisas andam juntas o tempo inteiro. É um passo, cada passo em que você entende que você é um miserável pecador, você precisa de um Salvador, então você se apega a Ele. E quanto mais você se aproxima desse Salvador, mais você vai vendo o quanto você é indigno. Então, reconhecer a sua indignidade não é para que agora, então, a partir disso, sabe aquele discurso que é assim, mas eu sou tão pecador, quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, quem sou eu para ir lá na igreja? Então, nem vem para a igreja. Quem sou eu para servir ao Senhor? Quem sou eu? Porque olha o que eu fiz, olha que...
Não é para você cair neste engano da tua carne, mas é pelo contrário, quanto mais você entender quem você é, mais você deve se aproximar desse Salvador, mais você deve se dispor a servi-lo, mais você deve se dispor a estar junto com os santos. É isso, é isso. O centurião expressa confiança rogando e reconhecendo a sua indignidade. Jesus veio para os que estão doentes, não para os que se julgam são. É isso. Terceiro ponto que a gente percebe, que esse centurião, ele revela uma fé exuberante. Estão notando que eu estou botando tudo com R ali para tentar ajudar vocês a memorizar aí as ideias. Mas agora ele revela uma fé exuberante, a partir do versículo 7, a segunda parte, até o verso 8. Eu não sou digno que tu venha na minha casa, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isso, e ele o faz. Então, o centurião, ele está consciente da sua condição diante do santo, e é justamente a sua consciência a respeito da sua condição de indignidade que torna isso ainda mais surpreendente, né? A atitude de fé que aquele homem teve. Manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Reconhecer a nossa indignidade não deve resultar, portanto, como eu estava falando, em um ostracismo, numa estagnação espiritual. Mas tal reconhecimento parece ser fundamental para aqueles que desejam depositar a sua confiança em Cristo Jesus. O centurião, então, ele se vale da sua experiência no cargo que ele ocupava, né? Ele fala isso, eu também sou sujeito à autoridade, e eu como centurião, eu mando o soldado, vai lá, e ele vai, e vem, e ele vem. Então ele se vale da sua experiência no cargo que ele ocupa, e ele faz um paralelo, reconhecendo a autoridade de Jesus. Como soldado, ele sabia muito bem o que significava dar ordens e ter estas ordens obedecidas. Então ele afirma, se eu, que não passo de um oficial militar, com autoridade e poder muito limitados, eu dou ordem e obedecem, né? A minha ordem é obedecida, o que dirá daquele que pode fazer algo tão extraordinário como curar alguém, como livrar alguém da morte? Se eu sou o que sou, mando e obedece, imagina esse que tem feito grandes coisas, manda chamar, né? Opa, mas espera aí, eu sou indigno, mas com uma só palavra, você tem uma autoridade. Olha ele reconhecendo novamente quem é Jesus Cristo, a autoridade do Senhor Jesus. Essa perspectiva sobre quem Ele é e o reconhecimento da autoridade de Jesus para curar apenas por uma palavra, à distância, revela a fé exuberante desse homem. E isso deixa Jesus atônito, deixa Jesus de boca aberta. Imagina alguém deixar Jesus com a boca aberta. Aquele que criou todas as coisas, por meio do qual todas as coisas subsistem, em determinado momento da história, Jesus está ali de boca aberta. Versículo 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aquele homem tinha plena convicção da autoridade de Jesus, a ponto de entender que uma única palavra, mesmo que à distância, seria suficiente para que o seu servo fosse curado. Uma firme convicção de fé. Irmãos, nós somos convocados como igreja do Senhor Jesus Cristo, há um viver que reflete uma fé genuína em Cristo Jesus. Em Hebreus 11, 6, nós lemos, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então não se trata da fé pela fé, mas da fé que deposita exclusivamente em Deus total confiança
a ponto de nos conduzir à ação, a uma fé operosa, como eu tenho dito. Então, se você reparar em todo o capítulo 11 de Hebreus, você perceberá essa fé operosa. O centurião, ele também reflete essa fé que agrada o coração de Deus, a ponto de Jesus ficar admirado. Ele recebe um elogio do Senhor. Você gostaria de receber um elogio do Senhor Jesus Cristo? Quem sabe lá no último dia, o que você irá apresentar ao Senhor, daquilo que Ele te deu, para servi-lo, para honrá-lo, para ir por todo mundo proclamando o Evangelho a toda criatura. Esse homem recebe um elogio do Senhor, mas mais do que isso, o seu servo é curado. Ele não recebe só o elogio. O Senhor, nesse contexto, nessa história, Ele resolve dar um grande sim. Nós sabemos que nem sempre o Senhor nos dá um grande sim, não é verdade? Nós sabemos. E aí nós choramos juntos, e aí nós lamentamos juntos. Nem sempre é um sim, mas o Senhor não mudou. Às vezes é um não, às vezes é um espera, mas o Senhor continua sendo o mesmo Senhor digno da nossa total confiança, da nossa total entrega. Deus não é um fantoche nas nossas mãos. A fé não é um meio para alcançarmos tudo o que o nosso coração deseja, mas o Senhor, Ele se agrada daqueles que se aproximam dEle com firme convicção de fé. Vamos nos aproximar do Senhor com firme convicção de fé, a partir de hoje, nesse ano de 2024, naquilo que o Senhor tem proposto para nós, na nossa família, na nossa individualidade, para a nossa comunidade da fé, para a Igreja Cristã Evangélica Betel. Vamos nos aproximar com fé desse Senhor? Essa é uma resolução, uma ótima resolução para 2024. Aproximar-se do Senhor. Porque agora em Cristo Jesus é possível nós nos aproximarmos desse Senhor. Irmãos, esse episódio aqui, ele não se trata somente desse servo, né? Porque todo esse relacionamento com esse centurião, que é um gentil, aponta para algo ainda maior no que diz respeito ao plano de redenção. Aponta para a verdade de que o nosso Deus, desde sempre, Ele sempre teve o intento de alcançar a gente de toda a tribo e nação. Então essa história do centurião não nos traz só essas verdades que até, de certa forma, nos encorajam e acalentam o coração, mas também nos apontam para uma verdade ainda superior. Aqui o Senhor Jesus Cristo está indo em direção aos gentios, está atendendo os pedidos dos gentios, apontando para algo que o Senhor sempre intentou, alcançar gente de toda tribo e nação. Então, quando você olhar para a história do centurião novamente, você poderá ter em mente um exemplo de confiança que eu devo imitar, mas aponta para algo ainda maior, para um plano de salvação que alcança a gente de toda tribo e nação, inclusive cada um de nós. O episódio com o centurião tem o propósito de certificar Jesus como o Messias. O Messias que é cheio de compaixão, que alcança os improváveis. Alcançou esse centurião, alcançou este servo, né? Jesus, então, dá uma resposta. Jesus responde com a cura e com uma predição da salvação dos gentios. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, que a palavra do Senhor, que o Evangelho seja suficiente para alegrar o seu coração, para fortalecer a sua vida, para te encorajar a permanecer fiel ao Senhor em tudo o que Ele te pede por meio da palavra, porque não há outra fonte que possa reavivar o seu coração, não há outro conselho que eu poderia dar para você como seu pastor, a não ser entregar-se ao Senhor Jesus Cristo em intimidade, propor-se a de fato ler as Escrituras nesse ano que se inicia daqui a pouquinho, a
ter intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor sem a Bíblia é sentimentalismo. São calafrios que você sente quando vê um filme também, ou quando a brisa passa sobre a sua vida, sobre o seu corpinho aí. Comprometa-se com o Senhor, com a sua palavra. Possamos orar uns pelos outros, encorajarmos uns aos outros nessas verdades, deixando de lado aquilo que é supérfluo, para nos dedicarmos para aquilo que realmente o Senhor nos chamou para fazer. Nós não podemos mais, como igreja, nos darmos ao luxo de nos perdermos em nós mesmos, em coisas pequenas que em nada servem para a honra e glória do nosso Deus, para que esta igreja esteja cheia de novos convertidos. Então possamos tomar rumo, irmãos, né? Buscando ao Senhor. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus, só podemos te agradecer, porque a tua palavra é cheia, repleta de exemplos de homens e mulheres de fé, que andando na contramão de tudo, confiaram no Senhor. Esse centurião reconhece quem o Senhor é, serve de modelo para tirarmos aplicações, princípios para as nossas próprias vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine, nos instrua a verdadeiramente entender o que é confiar no Senhor, o que é depender do Senhor. E o Senhor faz isso de maneiras insondáveis que nós não conseguimos entender muitas vezes, mas a tua mão está na nossa história, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Nos ajude a nos submetermos, a confiarmos em Ti, Senhor. Por favor, a reconhecer que precisamos do Senhor, a andar em intimidade, a reconhecer a nossa indignidade diante do Senhor, que é majestoso, que é grandioso. Nos ajude, Deus, a sermos exemplos de uma fé exuberante, firmada na verdade bíblica, firmado no verdadeiro Evangelho. Uma fé que não é loucura, mas uma fé que é a verdade, firmada em Cristo Jesus. E assim, podemos esperar e confiar que o Senhor tem benefícios para os seus filhos. Podemos esperar a tua resposta. Podemos confiar na tua promessa. E assim, te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Antes